Olá, pessoal. Boa tarde mais uma vez. Agradecer mais uma vez a presença de todos e pedir para se juntar aqui na nossa sala aqui o Sérgio, que é o diretor de avaliação sobre estudo da CAPES, a Mírcia e o Manuel também, que são coordenadores na CAPES. A Mírcia, coordenadora geral de avaliação e acompanhamento, a CGA, e o Manuel Brode, que é coordenador de gestão da informação. Obrigado, professor Rodrigo. Olá, tudo bem? Alicia, a câmera está tentando carregar aqui, se demorar um pouquinho, eu vou só com a voz por enquanto. Tudo bem, acontece, Ronaldo sabe aqui, sempre acontece esses problemas comigo no CTC. Tá bom, enquanto isso, o pessoal que está tomando cafezinho está chegando também. Eu ia até brincar aqui, que ninguém precisava ficar vendo minha cara feia, bastava a Missa se apresentar aqui, além da competência. Tá? Enfim, então obrigado por vocês terem convidado a Davi, né, e também a presidência ter concordado com a participação nossa, né, eu estava ouvindo um pouco pela manhã e também agora na parte da tarde a fala do professor Benedito amanhã e do grupo do PNPG, do Aldir, né, a da Zena não ouvi, não pude participar, mas fico feliz que todos os temas espinhosos já foram tratados e agora a gente vai tratar de uma coisa mais simples, mais tranquila aqui, né, a minha ideia aqui, né, é fazer uma breve síntese, né, do que a diretoria de avaliação entende do processo de fusão, dos objetivos, o que a gente acha que a gente vai conseguir, e aí a Missa entraria, e o Manuel, né, na parte mais operacional e técnica, e também dos detalhes para fazer, né, debater com vocês, e também depois tirar as dúvidas ao final, tá? Eu já vou deixar bem claro, né, eu tinha falado isso com o Ronaldo, né, que a gente vai tratar aqui de aspectos da fusão com relação à diretoria de avaliação. Então, espero que dúvidas que tenham surgido de fusão, Ronaldo, tá? E professor Rodrigo, professora Eliane também, bem-vinda agora ajudando o Ronaldo nessa tarefa da avaliação quadrienal. Espero que vocês tenham tirado com a DPB, porque como é a diretoria que trata lá, mas também você vai explicar o processo aqui. Assim, então, assim, se entra em alguma questão muito específica de fomento, né, que fuja do fluxo do processo, a gente não tem capacidade de responder, porque está em outra diretoria, espero que vocês possam entender isso, só para a gente evitar qualquer mal-entendido entre a gente e os nossos colegas da DPB, tá? Que estão fazendo um trabalho muito bom. Bom, então o processo de fusão, né, é um processo que ele, basicamente, ele é um processo que ele foi startado com áreas, vamos colocar assim, né, específica, que foi a química, que conseguiu bastante sucesso, né, e a química é uma área consolidada, não só pelo processo de fusão, mas a gente entendeu que a química conseguiu ter programas mais robustos, que dão maior capacidade e também dificuldade de gerenciar, né, e isso foi sempre trazido, né, como um bom exemplo, né, uma política meritória que uma área de avaliação fez e que a CAPES deveria se inspirar e estimular. Tá? O processo antes de 2018, da edição da portaria, né, eles eram, algumas vezes, quando eram pedidos, eles eram aceitos, mas não existia um normativo, né, então isso gerava uma série de problemas, né, primeiro uma insegurança para quem poderia querer fazer fusão, mas não sabia como fazer, e também gerava uma série de questões que quem pedia a fusão, né, ele ficava a cargo do diretor de avaliação, diretor de avaliação de plantão no momento, né? Então, a partir do momento que você não tem uma regra clara, né, isso gera uma série de insegurança e instabilidade, né? Então, feita essa primeira contextualização, decidiu-se, né, tanto o DAV e DPB, né, em conjunto ainda na gestão do professor Abílio, o professor Geraldo Nunes na DPB e a professora Sônia aqui na DAV, que era importante ter programas maiores, que dessem capacidade ao seu corpo docente, tá, de se estruturar de forma mais adequada, e que isso geraria frutos adequados. E que, para isso, a gente precisaria definir uma portaria estabelecendo as regras mínimas que deveriam ter, as áreas se posicionariam, né, mas deveria também haver estímulos para a fusão e desestímulos para a fragmentação. E nesse meio tempo também a gente aproveitou que a gente tinha algum outro caso, que é a parte da migração, quando você troca de um programa de uma instituição para outra. Tá? Então, isso foi feito, né? Passou-se a pensar em termos de estímulo para a fusão, em termos de avaliação, que os programas que se fundissem, né,
levariam a nota do maior, se fosse de até 1 grau, já estou até dando spoiler da apresentação da missa, mas a missa vai dar mais detalhe depois, tá? E também a questão do enxoval. Tá? Aconteceu alguns percalços no caminho, né? Os sistemas nunca estão preparados adequadamente para o normativo, sempre a gente faz uma norma primeiro e depois os sistemas, e o Manuel sofre por isso também, ele fala lá, mas a gente sempre põe a culpa nele, ainda bem que ele é grande e ele aguenta isso, esse tipo de carga. Mas aí o sistema não estava preparado, então a gente teve alguns problemas, estamos tentando ajustar, o Manuel também vai falar isso um pouco para vocês entenderem aqui. Tá? E da parte do fomento, aquela questão. Também houve um complicador também, acho que não sei se a Zena falou ou não, que foi a questão do modelo também. Então, houve alguns percalços ao longo do caminho que fez necessário alguns ajustes. Tá? Mas a gente entende que um processo de fusão, pegando aquele gráfico, se vocês bem lembrarem, que o professor Benedito colocou aqui, né, ele tem uma série de vantagens, né, que traça o número de docentes, total de docentes por programa, né, e que tem uma concentração numa determinada faixa, né, lembra até respeitando uma curva normal. Então, a gente acha que um programa que tem um corpo docente mais qualificado no sentido de quantitativamente, ele consegue se gerenciar melhor. Tá? E aí a gente tem essa expectativa que vocês possam fazer. Lógico que, respeitando a questão da autonomia da área, tá? De poder avaliar isso. Mas, então, assim, de forma geral, né, a gente vê com bons olhos, né, algumas questões ainda estão para ser definidas, a gente espera definir no regulamento da quadrienal, tá? A missa também vai tratar disso, mas, de forma geral, é isso. Eu queria deixar essa mensagem para vocês, né, que a diretoria de avaliação da CAPES, junto com a presidência da CAPES, e também, eu imagino, com a DPB também, a gente vê com bons olhos as fusões entre programas, por mais difícil que esteja, né, mas eu acho que o fluxo e o processo está ficando mais claro para todos que participam, tá? Que a gente invita esforços, né, para que novas propostas cheguem, né, algumas áreas mais do que outras, né, e a área de zootecnia foi uma, através do Ronaldo, que abraçou a ideia de que você pudesse também, a área entendendo que programas maiores, né, teriam essa possibilidade de ascensão, de consolidação melhor, né? Então também isso foi um convencimento. Algumas áreas acham que talvez não seja tão interessante, não usam isso como política, mas não acho que é o caso de zootecnia aqui, né? Então acho que a gente comunga dessa ideia conjunta, né? A diretoria com a área de zootecnia, e a gente vem aqui para explicar com vocês e discutir um pouco com vocês o que a gente poderia fazer para aperfeiçoar. Então, a minha fala inicial seria nessa parte, aí vou deixar a palavra com a Missa e o Manuel em seguida, e depois, se precisar de qualquer dúvida que eles não saibam tirar no final, eu tento ajudar. Sérgio, então a gente queria te agradecer pela participação, né? Você, juntamente com a Mirce e o Manuel, agradecer por quanto vocês são prestativos com a nossa área, né? A área de zootecnia e recursos pesqueiros aí na CAPES, através da DAV, todas as coordenações, e ter Acho que travou, professor essa Rodrigo. apresentação através do fórum. Nós estamos hoje batendo um número dessa forma de eventos, né, que teoricamente nós estamos em casa, né, a maioria das pessoas aqui, ou isolados no trabalho aí de uma forma segura. Então, a Mirce e o Manuel tem aí 1 hora para fazer a apresentação, e depois a gente abre as perguntas que vão ser colocadas nas notas de compartilhamentos, e o Ronaldo e a Eliane vão estar organizando aí para serem feitas no final, e você volta então, Sérgio, com a gente, tá bom? Obrigado, então. Obrigado. Olá, boa tarde a todos, agradeço muito o convite, professor Rodrigo, professor Ronaldo, professora Eliane, é um prazer estar aqui, e vou falar um pouquinho, então, né, desse procedimento, desse processo que é visto pela gente, e a gente faz um esforço para informar bem a comunidade, para que vocês não tenham muitas dúvidas, e se coloca à disposição depois, tá bom? Para tirar alguma dúvida. Então, né, como o Sérgio já falou, ela é uma política muito incentivada pela CAPES, ela teve a formalização mesmo por meio da portaria 2, no finalzinho de 2018, né, e a gente fez uma divulgação um pouco mais forte, né, esse incentivo à política nas viagens da diretoria pela presidência em 2019, né. Agora a gente não consegue mais, infelizmente.
Então, eu queria explicar um pouquinho do fluxo, porque a gente teve algumas mudanças, e a gente sabe, né, todo mundo que submete o projeto tem essa expectativa de ter uma resposta rápida, e muitas vezes a gente não consegue atender. Então, eu queria colocar vocês a par que esse processo, na verdade, ele começa na DAV, mas ele envolve 3 diretorias na CAPES, né? Então, a gente, a Diretoria de Tecnologia de Informação e também a DPB, né, a Diretoria de Programas e Bolsas. Então, a gente fez algumas melhorias, e hoje a gente está com um fluxo mais alinhado, principalmente para a gente não ter nenhum prejuízo para as instituições, né? Antes a gente tinha um fluxo mais simples, em que a instituição era comunicada da aprovação mais cedo, mas em aqueles problemas com as bolsas, tá? Então, hoje, vocês submetem na DAV, depois a gente tem, depois das etapas na DAV, esse parecer vai para a coordenação diária, depois esse parecer retorna, a gente tem um aceite, né, do diretor, que essa fusão pode ser implementada. Então, primeiro a gente implementa, juntamente, a equipe do Manuel, que vai falar um pouquinho, e a DTI, e depois isso vai também para a DPB, para conhecimento, e para eles fazerem as conclusões nos sistemas de pagamento. E aí, só depois, a gente está comunicando a instituição da aprovação, tá bom? Então, às vezes, quando a gente recebe demanda, né, para saber o status, a gente até fala se já tem parecer aprovado na área, em que fase está, mas a aprovação oficial mesmo é só depois do fluxo completo. Então, como que é? Eu vou falar um pouquinho da parte técnica, pensando um pouco nas dúvidas que eu recebo mais, tá? Então, a submissão, ela não é feita no sistema, não existe na plataforma, né, uma parte para submissão. A submissão é feita pelo e-mail da DAV mesmo, não existe um modelo de projeto. Então, o projeto, ele é livre de formato, mas ele precisa abordar alguns assuntos, tá bom? Mas não existe um modelo que a gente possa disponibilizar para vocês. Então, pode entre áreas de avaliação diferentes, pode entre níveis diferentes, então, um programa que é só mestrado, um programa que é com mestrado e doutorado, pode ser feita a fusão. A gente só não pode fazer fusão entre modalidades diferentes. Então, né, um programa acadêmico com um programa profissional, a gente não pode. Então, quando é o desejo de fazer isso, primeiro a gente orienta a solicitar a mudança de modalidade, que, se aprovada pela área, depois esse programa pode submeter à fusão. O projeto, na portaria, ele ficou bem abrangente. Então, a gente recebe projetos de todo tipo, né, de 50 páginas a 2 páginas. O que interessa é que os pontos principais sejam abordados e que a gente consiga enxergar, né, o porquê dessa fusão, o que é essa fusão, de onde veio e para onde vai, né? E a gente tenta garantir esses requisitos antes de encaminhar para a área. Então, pela portaria, diz que o projeto deve justificar e explicar como se dará o processo, ressaltando a situação dos discentes e a mudança do quadro docente. Então, o que eu oriento? Quando enviar o projeto, enviar já com uma justificativa, pode colocar claramente o nome do novo programa, qual é a área de submissão da fusão. Isso pode parecer muito óbvio, mas muitas vezes o projeto vem sem isso, né? Então, assim, pode fazer até um cabeçalhozinho já com essas informações de cara, que isso já facilita bastante, né? Outra informação que a gente pede, que é com relação aos discentes, que é saber se vocês vão dar a opção para esse discente titular no programa de origem, né? Então, esse discente que entrou no programa que vai ser fundido e ele não quer titular no programa novo, se vocês vão dar essa opção ao discente, tá? Então, assim, fazendo um esquema, seria mais ou menos assim que a gente gostaria de ver no projeto, né? Um projeto perfeito. Mostra como era o programa 1 e o programa 2, e como vai resultar essa fusão, abordando linhas de pesquisa, área de concentração, disciplina, corpo docente, e falando essa questão dos discentes, tá? Então, por exemplo, nesse programa eu tenho 40 discentes, todos vão migrar, ou só 2 vão titular. Do programa 2, todos os discentes concordaram.
tá? A mudança do quadro docente, a gente analisa, né? Então, vocês vão dizer todos os docentes do programa 1 e quem vai para a fusão. Se vocês forem deixar algum de fora, justificar o motivo, né? O que motivou ele não ir para o programa fundido, tá bom? E fazer isso também com as linhas de pesquisa, que a gente tem essa visão dos dois programas em separado e desse programa junto. Depois de feito isso, quando vocês submetem o projeto, a gente faz uma leitura prévia para ver se vocês atenderam a esses requisitos, tá? Então, se cumprir os requisitos, a gente encaminha para a área para a emissão do parecer. Se não cumpriu, se a gente acha que ainda precisa complementar alguma coisa, a gente já pede diretamente para a instituição, tá? Sendo que a área também, na hora de emitir o parecer, ela também pode pedir tanto complementação de informações como uma adequação da proposta nos pontos que ela julgar necessário, tá? Então, a área, ela pode aprovar, pode reprovar, ou pode solicitar mais informações e adequações. Então, esse parecer da área que vai subsidiar a decisão do presidente do CTC, que é o diretor da diretoria de avaliação, tá bom? Algumas informações mais importantes que eu acho que são muito questionadas, né? Que é a questão da nota. Então, se os programas tiverem a mesma nota, vai ficar essa nota. Se tiverem diferença de um nível, então, por exemplo, é um programa 3 querendo fundir com o programa 4, a nota vai ficar a nota do programa mais alto. Então, esse programa, se a fusão aprovada, vai direto para a nota 4. Se a diferença for de 2 níveis, então, por exemplo, é um programa 4 querendo fundir com um programa nota 6, tá? Então, essa nota mais alta não acontece direto, como a diferença de um nível, isso vai, aí eles analisam caso a caso, a área juntamente com o diretor, tá? Para ver se vai ficar a nota mais alta mesmo. Com relação aos recursos, o Sérgio já falou um pouco, né? O entendimento é a manutenção, né, do recurso desses dois programas dentro das condições orçamentárias, mas isso tem que ser realmente verificado com a DPB. Então, a gente já orienta agora, quando nos submetem o projeto, a gente já pede para entrar em contato com a professora Zena ou com o professor Lucas Salviano para já questionar a questão de recurso e bolsa, tá? E outra dúvida que a gente tem recebido muito é como que esses programas que fundiram esse ano, né, ou que estão fundindo, vão ser avaliados na avaliação quadrienal agora de 2021, né? Então, isso ainda está sendo definido, a gente está preparando o regulamento, que vai ser divulgado para toda a comunidade, mas a tendência é não alteração de nota nessa quadrienal. Então, esse programa, ele não vai diminuir de nota agora, ele vai ter tempo para... ele vai ter um quadriênio, na verdade, né, para trabalhar essa fusão. Agora eu vou passar para o Manuel, que ele vai falar um pouquinho da parte de implementação e depois eu volto para dúvidas, tá bom? Muito obrigada. Obrigado, Mírcia. Obrigado, o Manuel vai fazer a apresentação. Isso, vou continuar aqui, professor. Você quer que eu passe a apresentação para você ou a Mírcia vai passar os slides? Eu vou passar, é na mesma, já, a gente já fez na sequência para... Obrigada. Tá bem. Bom, obrigado, Mírcia. Boa tarde a todos, novamente, né? Obrigado pela oportunidade, é um prazer estar aqui, sempre é bom quando a gente mesmo à distância, né, consegue poder ter essas conversas e esclarecer os pontos. Então, acho que a Mírcia apresentou muito bem, né, o fluxo como ele está vindo até agora, como ele tem esse novo fluxo, né. Eu só queria, a partir de uma fala que o Sérgio fez, aproveitando, né, fazer o esclarecimento, assim, antes de passar sobre os números, né, enquanto vocês têm a oportunidade de dar uma olhada aqui nos números. Esse processo, ele, em termos, assim, né, surgiu, anda, assim, mais premente, ela já acontecia anteriormente, mas era via CTC, desculpa, via PCN, surgiu mais ali a partir da quadrienal, né? Então, após a avaliação quadrienal, começaram algumas áreas indicaram que era importante acontecer a migração e fusão de alguns programas,
Então, isso começou uma demanda maior da comunidade, e aí a gente percebendo que anteriormente o processo demorava aproximadamente de 1 ano e meio a 2 anos, que a gente precisava melhorar esse processo. Só que aí até a gente poder fazer as alterações na sucupira, né? Porque não só essas alterações, mas outras que demandavam uma questão mais estrutural, isso nos tomou um tempo. Eu vou dar apenas uma exemplificação aqui para ficar claro para os senhores. Assim. Quando a sucupira foi criada, e ao longo desse primeiro quadriênio, toda vez que... E aí a CAPES tinha um sistema de bolsas, né? Que era o sistema lá que pagava as bolsas da demanda social, o SAC. E depois ela migrou para o SCBA. No caso, o SCBA fazia uma consulta direto na nossa tabela de dados, né? Então, assim, por exemplo, como se a tabela de dados fosse um Excel e ela fizesse a leitura lá. Então, eu quero saber os recentes desse programa, eu leio da linha 10 à linha 20, né? De uma forma bem simplória. Assim. Isso, e por um lado, é simples e permitia a integração dos programas entre os dois sistemas, mas isso causava um problema que toda vez que a gente queria fazer alguma alteração na sucupira, como, por exemplo, né, fazer uma migração de dados entre programas, isso era muito complexo, né, e a gente não conseguia fazer ou demorava muito para fazê-lo. Então, isso exigiu da gente, primeiro, todo um trabalho de isolamento, vamos dizer assim, da sucupira, de forma que a gente construísse um serviço, que quando a sucupira entregasse uma informação, né, via esse serviço, para um barramento, e assim o SCBA consultasse. Então, nós ficamos ali, ao final de 2017 e 2018, trabalhando nesse isolamento da sucupira para a construção do serviço para permitir esses procedimentos. Então, depois disso, a gente começou a conseguir fazer esses primeiros processos, mas aí a gente já tinha uma fila, né? A gente sempre vem trabalhando assim, de forma bem assim, igualitária, sem analisar nenhuma particularidade, a gente vem trabalhando no sentido de uma fila. Então, a gente tem uma fila por ordem de chegada, né? À medida que vai chegando para a gente o processo, depois de todo esse fluxo que a Missa falou, a gente vai dando prosseguimento. No começo a gente não conseguia fazer muitos ao mesmo tempo, porque é um processo novo, era essencialmente manual, depois nós estamos sempre melhorando, implementando novas funcionalidades, então hoje ele já funciona na plataforma Sucupira, né? E lógico, tem uma questão de banco de dados que é um ponto bem sensível. Mas a gente veio fazendo isso e nosso fluxo estava praticamente zerado ali até fevereiro. Em fevereiro nós interrompemos, por quê? Porque como a previsão de envio do coleta 2019 era março, e como é um processo muito sensível, que por algumas vezes podem acontecer inconsistência de dados e também exigem por parte dos programas uma conferência muito grande se tudo foi migrado mesmo, então eu falei, vamos interromper o processo agora em fevereiro, terminando o envio do coleta em março, nós procedemos à continuidade disso. Infelizmente, devido à pandemia, houve um adiamento do coleta, até por solicitação mesmo dos programas de pós-graduação. Então, isso acabou que chegaram outras demandas e aí vamos dizer assim, que o nosso corpo ficou um pouco mais cheio, né? Nesse momento, até por uma demanda do presidente da CAPES, foi feita uma reunião, que eu estive presente, porque a gente verificou a possibilidade de analisar a melhoria desse fluxo. Então, desde o mês passado, nós estamos fazendo esse fluxo em 2 tempos, né? Então, nós estamos fazendo primeiro a migração dos discentes, que a gente precisa também aproveitar a janela do SCBA, que é permitido, porque a partir do momento que nós fazemos a migração, esse discente perde a bolsa, e aí o programa tem que entrar lá no SCBA e fazer o cadastro desse bolsista na cota do programa de destino. Eu sempre chamo de programa de origem e de destino, né, nesse caso. Porque sempre tem um código que se mantém, por isso a importância do que a Missa falou de ficar claro no projeto, né, como se dará esse programa final, né, porque sempre tem um código na sucupira. A gente tenta manter esse histórico. E, então, a gente tem trabalhado nisso, a migração dos discentes e depois a migração dos outros dados. A gente tem trabalhado desde o mês passado, tem funcionado bem, e aí, no mês passado, nós fizemos, devido a essa quantidade que a gente tinha aí, diante do envio do coleta e desse período que a gente ficou com a pandemia, então nós tínhamos 14 casos aí que eram mais urgentes devido a esse período que eles pediram, né? Então nós conseguimos fazer 5 no mês passado e estamos fazendo 5 agora no início desse mês, né? Então, no total, considerando desde o início que a gente começou ali em 2018, nós já fizemos 25 fusões, né, sem contar as migrações. Tem 12 aguardando aí
na fila, também tem fusões aguardando, no total de 37. Então, a gente verifica que, apesar de ser um procedimento novo, né, que aí eu vou mostrar a complexidade, mais um pouco da complexidade dele, nós estamos conseguindo dar vazão para ele, né, de uma forma que a gente considera, fora esses imprevistos que acontecem, né, de uma forma até adequada, com poucos problemas graves. Até, no caso, até, né, nós já fizemos até mais de um, né, se eu não me engano, são 2 da área de isolamento, que nós já fizemos dos programas, e também o retorno que a gente teve dos programas foi que deu tudo certo. Pode passar. Então, só para, assim, mostrando aqui um pouco desse procedimento, da complexidade, assim, no programa de origem, nós temos diversos dados, né, que são inseridos na plataforma Sucupira, os senhores conhecem muito bem. A gente pesquisa área de concentração, disciplinas, participantes externos, projetos de pesquisa, curso, docentes, discentes, turmas, produção, trabalho de conclusão e financiadores. Alguns dados, eles são vinculados, né, à instituição e outros são aos programas, né, então, quando é uma fusão dentro da mesma instituição, isso é mais tranquilo, quando é entre programas de instituições diferentes é um pouco mais complicado, ou mesmo quando a gente tem um desmembramento, né, que a gente teria que migrar os dados, mas a gente só consegue migrar, por exemplo, aqueles que são vinculados à instituição, e não aqueles que são vinculados ao programa, né. Então, o que a gente, primeiro, as ações, então o programa de origem, ele fica na situação em desativação automaticamente, a gente toma essa precaução até devido à DPB para ela visualizar né, que aquelas cotas podem ser transferidas de um programa para o outro. A gente não desativa, deixa em desativação, exatamente para o programa conseguir entrar, acessar, fazer essa conferência. Os discentes ficam na situação desligado no programa de origem e tem suas bolsas canceladas, né? E aí eles vão para o programa de destino com a informação de matriculados para poder ser concedidas as cotas. E uma marcação que sofreu migração inserida. Então, tem 2 setinhas, uma para cada lado, uma verde e uma vermelha, que deixa isso claro, né, tanto na parte interna da Sucupira quanto na página pública, essa consulta. E é algo que a gente está trabalhando agora também para que, durante a avaliação quadrienal, que isso também fique claro na hora do consultor preencher a ficha de avaliação, que essa informação esteja lá da forma mais clara possível. Os dados selecionados, como eu falei, são copiados para o programa de destino, né, todos esses dados. E no programa de destino, a gente tem algumas ações. Então, os dados que possuem período têm a data de início de seus elementos setados com a data de corte definida. Então, a gente sempre define uma data de corte. Por exemplo, 1º de janeiro de 2020 ou 1º de janeiro de 2019. Aí a gente sempre procura conversar com os programas, mas agora, como a gente já passou coleta 2019, a gente está partindo de 2020. E uma marcação que sofreu migração, como eu falei, é inserida, né, essa informação das setinhas para ficar exatamente transparente para todos, inclusive daqueles dados específicos. Então, do dado ali de discente, fica a marcação de qual discente foi migrado, né, de qual docente foi migrado. Então, sempre fica essa informação de forma a dar maior transparência ali para o programa. Uma melhoria que a gente está estudando agora é de forma de que quando a gente for fazer o processo, apareça uma mensagem na Sucupira para o coordenador do programa de origem e de destino darem o ok, né, de forma a eles darem ok na informação e eles saberem que naquele momento vai ser realizada, enfim, apesar de todo o contato que a gente tem, a gente acha que é um procedimento que vai dar maior segurança para todos, né, e outros que a gente sempre vai analisando. Pode passar, Lisa, por favor. Então, no novo programa, né, enfim, quando é um novo programa criado, né, naquele caso que eu falei, é quando a fusão. Então, a gente tem um programa de origem, um programa de destino, o código que fica é o do programa de destino, para manter o histórico daquele, né. Quando é um novo programa, as informações são exatamente as mesmas. A diferença é que a gente cria um novo código, né. Então, por exemplo, quando a gente faz uma migração, então você está transferindo, vamos supor, a gente aconteceu esse caso, né, um programa de letras da Universidade Católica de Pelotas para a Universidade Federal de Pelotas. Então, quando a gente faz essa migração, pode ser criado um novo código, né, se não houver um programa do destino. Então, é criado um novo código para aquele programa, porque no nosso formato de código, né, como é criado o código, os primeiros dígitos ali eles são vinculados à universidade, né. Então, isso daí foi uma discussão grande também que a gente teve à época, mas a gente entendeu que o melhor era manter
o código, o formato do código como ele é hoje, senão isso ia prejudicar muito as nossas análises futuras e toda a nossa validação de dados que a gente faz. Então, aqui, acho que, pelo que eu vi, a zootecnia não teve nenhum caso desse, mas é isso, seria uma migração de uma instituição para outra, né, nesse caso. E a questão que eu comentei, assim, da dependência de dados, é só para mostrar para vocês, assim, porque às vezes parece muito simples o processo, né, mas ele é muito complexo, porque isso, assim, por exemplo, quando a gente tem aqui uma informação de área de concentração, a área de concentração, ela impacta, né, ela tem uma dependência com as informações de disciplinas, de trabalho de conclusão e projeto de pesquisa, né, por exemplo, quando os senhores vão colocar lá no trabalho de conclusão que o discente se finalizou, tem lá a informação, né, é vinculada a qual área de concentração, a qual linha de pesquisa, a qual projeto de pesquisa, né. Por exemplo, não é uma informação obrigatória, tudo bem. Mas, por exemplo, a produção intelectual também, né, vinculada a de pesquisa, ao projeto, à área, né, ao discente, ao docente, ao participante. Então, quando a gente vê todas essas vinculações, então, quando a gente faz uma migração, a gente tem que garantir que, na origem, isso está correto, porque foram os senhores que colocaram, mas a gente tem toda uma preocupação de garantir que, quando a gente coloca informações no destino, por não ser uma informação que nós inserimos, então a gente tem que ter todo o cuidado que a informação que foi inserida pelo usuário final vá ser reproduzida fielmente. E aí tem várias questões, que, por exemplo, algumas vezes, o programa de destino não tem aquela área de concentração. Então, tem que ser criada a área de concentração, para ser criada a linha, o projeto, e aí colocar a produção. Outras vezes, tem uma área de concentração de mesmo nome. Então, isso causa uma inconsistência, por exemplo. Então, nós temos que entrar em contato com o programa e falar assim, não conseguimos migrar essa informação, porque é uma área de concentração do mesmo nome. Então, a gente migra para a área que já existe, ou vocês vão renomear o nome da área e a gente vai criar uma outra. Então, podem parecer pequenos, né, mas a gente sabe que, se tratando de avaliação, e lá no nosso caso da coordenação de gestão da informação, a gente realmente parte daquele princípio de que o dado é o novo petróleo, né? Dados são o novo petróleo, porque a gente sabe que, na hora da avaliação, as comissões olham detalhadamente, especificamente, cada dado. Eu já tive a oportunidade de participar de uma quadrienal e sei bem como é. Então, a gente tem toda essa preocupação para garantir que isso ocorra. E mesmo assim, mesmo depois do processo, a gente toma todo cuidado, algumas vezes alguns pontos que ao que a gente está ao previsto, né? Até por ser um processo novo. Então, a gente sempre está em contato, eu particularmente sempre estou em contato direto com os programas, esse processo eu que faço diretamente, de forma a verificar, né? Agora mesmo estava trocando mensagem com um programa da Unicamp, que aconteceu, que eles não estavam encontrando os docentes, mas na verdade o docente estava lá, só que como ele tinha migrado e a data dele no programa de origem já tinha sido encerrado, não estava encontrando. Então, são vários pontos que a gente sempre vai analisando e sempre pede também que o programa de origem de destino, né, aquela pessoa que vai ficar responsável, o coordenador, olhe isso com detalhe, e até esse foi um dos motivos também que a gente entendeu que seria propícia essa reabertura do coleta agora, exatamente para esses programas, né, poderem analisar esses pontos e corrigir o que for preciso, né. A gente sabe que muitas vezes naquela correria da quantidade de dados de envio, algumas coisas infelizmente podem passar, então a gente entende que agora a gente vai poder resolver esse caso, e estamos trabalhando para poder finalizar todos esses casos pendentes aí, que já estão conosco, né, até o final do ano. Acho que era isso. Bom, de minha parte era isso, né. Eu agradeço novamente a oportunidade, nós estamos à disposição para poder responder qualquer dúvida que o porventura tenha. Obrigado. Professor, eu vi que a gente já tem algumas dúvidas nas notas compartilhadas, e eu já coloquei ali também o meu contato, né? Caso vocês tenham mais alguma dúvida, a DAV também está atendendo por telefone, nós estamos com todas as equipes em funcionamento, ativas, tá bom? Então, eu coloquei ali tanto o ramal da diretoria, quanto o ramal da CGA, e o meu e-mail para dúvidas de fusão. A gente também, quando vocês sentem necessidade, fazer reunião virtual também, tá? Se quiserem pedir uma reunião para esclarecer mais alguma coisa, a gente também ajuda nesse processo. Eu estou preocupado com o Rodrigo, que ele me disse que estava com muita dificuldade com a internet. Rodrigo, me sinalize aí, porque qualquer coisa eu assumo as perguntas aqui. Bom, ele deve estar com problema porque ele não sinalizou, né? Então,
Sim, ele está ele começou a enfrentar. Então, ele vai precisar aguardar para começar a funcionar, né? Eu acho que eu posso responder a terceira dúvida aqui da professora Flávia, a questão da transferência de orientação de discentes, né? Assim, professora, é óbvio que isso tem que ser analisado pelo próprio programa, né, de destino. Se, pelo que eu estou entendendo aqui, assim, pela pergunta, então, no caso, os discentes mudariam de orientador, né? Então, teria que fazer, no caso, é feita a migração dos discentes e aí é vinculado um novo orientador no programa de destino. Mas, claro que isso tem que ser analisado pelo programa. Se o programa quer fazer dessa forma, né, a muda de orientador, ou quer pegar aquele orientador do programa de origem, passar para o destino, né, como docente, para poder finalizar esse procedimento. Acho que ela está aqui até escrevendo, se os docentes que não vão compor devem sair da plataforma, e como isso deve ser visto. Bom, na verdade, o que acontece é que os docentes permanentes ali, eles têm, normalmente, né, os docentes têm um período de vínculo ao programa, né, uma data de início e fim. Então, nesse caso, quando se ele não deve ser migrado, isso é uma informação que é importante também ser passada para a gente, se ele não deve ser migrado, o programa de origem vai entrar em desativação, aquele vínculo vai ser encerrado do docente permanente, e ele nem vai para o destino. Caso contrário, se ele for para o programa de destino, o que pode ser feito é colocar uma data de fim de vínculo nele, e aí ele também não consta mais como docente daquele programa a partir daquele momento. Como eu falei, uma decisão entre os programas, assim, uma decisão que os programas devem tomar, né? Estou dizendo só como deve ser feito na plataforma. Aí tem essa da mudança de nomenclatura, Manuel. Acho que tu poderia responder essa também, né? Que é uma fusão já implementada. A de baixo, né? Tá sobre a mudança de nome do programa, tá? Do professor Arnon, né? Da FPI. Professor, nesses casos, até a gente já conversei com a Mirce, já passei lá, que a gente até conversou, porque é o seguinte, como o processo de fusão na plataforma é novo, como eu comentei anteriormente, alguns procedimentos a gente ainda não conseguiu implantar dentro do procedimento de fusão. Então, qual foi a minha indicação que a Mirce e o Sérgio acabaram entendendo e acatando? Que essa mudança de nome seja feita via solicitação de mudança de nomenclatura que a gente já tem na Sucupira, porque isso fica registrado. Porque senão a gente teria que fazer um procedimento via banco e esses procedimentos nunca, assim, a gente sempre prefere não realizá-los, né? A gente sempre prefere ter uma rastreabilidade em relação a isso, até porque, como eu falei, né, as áreas costumam ser muito, na quadrinal, serem muito detalhistas, e aqui tendo o professor Ronaldo e conhecendo o tempo que a gente já está trabalhando junto, eu sei que ele vai ser assim na quadrinal, que ele vai me pedir várias coisas além, ele está indo ali, eu sei que ele vai me pedir. Então, é importante ter rastreabilidade, até porque, por exemplo, vamos dizer que o professor Ronaldo não lembrasse desse caso, ele vai perguntar assim, tá, mas por que houve mudança de nome desse programa, né? Mas esse programa, eram os dados, a gente vai ter toda essa rastreabilidade. Então, ele passou por um procedimento de fusão, logo após o procedimento de fusão, ele teve uma mudança de nomenclatura, e esse é o novo nome daquele programa, né? Apesar de ser o mesmo código, ele mudou de nome devido ao procedimento, e é o procedimento de fusão. Então, é por isso que a gente está indicando que seja feito dessa forma. Aí eu acho que tem mais uma pergunta aqui, né? Transferência de 6 discentes e 3 orientadores, o que está autorizado. Como agilizar essa transferência? Bom, a questão dos discentes, se eles tiverem bolsa, aí a gente tem que analisar, porque se eles não tiverem bolsa é simples, é só encerrar o vínculo quer dizer, aí tem que ver a questão do tempo, né, do tempo para a conclusão do curso.
Então, o que eu pediria é que o senhor nos passasse esse caso para a gente analisar, né, caso a caso. Os docentes, eu acho que é mais simples, é só encerrar o vínculo na origem e cadastrar no destino, mas os discentes, como tem a questão das bolsas e do fluxo discente, né, que acho que da pandemia, como já foi colocado na portaria, não vai ser considerado para a situação, mas é sempre importante para a gente ter uma rastreabilidade do discente. Então, eu pediria que o senhor nos enviasse esses casos para a gente poder analisar. Eu acho que seria interessante aí, o Manuel e Mircea, o Arnaud enviar esse e-mail explicando bem para vocês o caso específico do programa dele, né? E aí vocês encaminharem a resposta para ele. Manuel, acho que vai colocar os teus contatos também, né? Porque aí eles já copiam os dois, já fica Tá bom. ao mesmo tempo. Você pode colocar logo abaixo aí, Manuel, que aí ele encaminha para vocês dois a mesma cópia do e-mail. Podemos ir para a Maximiane, da Unoeste. Então, o processo de associação entre os programas e instituições distintas é da mesma forma que a fusão entre os programas de pós-graduação da mesma instituição? Da mesma forma, só que vai ter que, dentro do projeto, também incluir os requisitos que eu comentei da portaria CAPES número 214, que é das formas associativas. Então, vai ter que cumprir todos esses requisitos que eu mostrei na apresentação e incluir, além disso, essa outra parte, que é a definição dessa forma associativa. Ok. Próxima pergunta aí de Leonardo Ramos. Projeto de fusão entre a Federal Rural do Rio de Janeiro e a UENF está levando mais tempo do que o previsto para trâmite nas instâncias internas da universidade. Existe alguma previsão ou prazo para envio da avaliação dos projetos ainda neste ano 2020? E qual o tempo, em média, que leva desde a submissão até a aprovação? Isso aí a gente está discutindo internamente, porque a gente sabe que a gente vai ter que dar uma data limite, né? Pensando na quadrienal e na fila que a gente tem. Então, a gente ainda não tem essa data hoje, né, Manuel? Mas a gente está trabalhando nisso e a gente vai comunicar também a vocês, tá? Quando isso acontecer. Porque, complementando o que a Mícia falou, a gente tem trabalhado até por um acordo junto com a diretoria de programas e bolsas do país da CAPES, em fazer 5 por mês, né? Então, como eu falei, a gente tem trabalhado nisso, agora a gente tem mais um período, né? Mas tem essas questões todas do reenvio do coleta, envio do ano que vem, então a gente está vendo internamente, claro, sempre tentando evitar épocas críticas para não haver prejuízo aos programas, né? Mas hoje a gente ainda não tem isso definido, depende muito de que a gente for receber nesse período, né? Se a gente recebe muitas, enfim, a equipe é limitado o esforço, a gente vai ter que ver como fazer. Ok, aí vem a pergunta da Fabrício, da UFT. Os discentes precisam emitir a anuência da fusão? Quais os documentos devem ser encaminhados junto com o projeto? No caso de fusão entre programas de diferentes instituições, um dos programas será o programa de destino? Até quando a DAV receberá propostas de fusão? Nossa, cumpriu abordou todos os temas, né? Então, os discentes não precisam, a gente não precisa ter no projeto de fusão nenhum documento de anuência desse discente, tá? Da instituição. Isso a gente recomenda que a instituição consulte o jurídico, né? Para nós, basta saber se o discente vai ter a opção ou não de titular no programa antigo, tá? Essa é uma questão jurídica que a gente recomenda que a instituição converse com a sua procuradoria. Por quê? Se é uma questão que o discente pode se sentir prejudicado e entrar contra a instituição, aí é uma questão interna, de vocês. Então, para nós, não precisa de um documento de aceite desse discente. Basta a indicação que todos vão migrar, ou que vocês vão migrar todos, ou que uns terão a opção de titular no programa antigo, tá bom? Quais documentos a gente precisa que esse projeto ele esteja assinado pelas coordenações dos PPGs e pró-reitorias, né, de todos os envolvidos. Isso pode ser feito por meio de ofício ou dentro do e-mail mesmo. Na verdade, o que a gente precisa é o projeto, tá? O que mais? No caso de fusão diferente, um dos programas será o programa de destino. Sim, isso até facilita a migração para o Manuel, né? Então, normalmente, ele pega um que já existe e complementa, mas isso vocês podem definir depois na hora da implementação ou já podem solicitar isso dentro do projeto.
Até quando a DAV receberá? Pois é, a gente está tentando definir essa data. Não temos ainda essa data, e assim que a gente tiver, vamos comunicar à comunidade. Ok, então. Vamos para a pergunta da Eusânia, da UFC. Estamos em processo de fusão entre a Universidade Federal do Ceará e a UFPB. Estaremos enviando na próxima semana a segunda correção solicitada. É possível termos a resposta final ainda esse semestre? A primeira pergunta, se quiser já responder. Isso já passou pela área? Essa adequação é pela área ou ainda não tem parecer da área? Quem solicitou a adequação? A área já solicitou a adequação, já passou pela área. Então, assim, da parte técnica é muito rápido agora, tá? Então, seria mais a questão do Manuel mesmo, para ele ver a fila e a implementação. Então, a pergunta é pautada no fato de que brevemente estaremos fazendo para 2021/1, e para tal seria importante saber se começaremos 2021 com a fusão oficializada. então, deve ser rápido agora, né? Ok. E por último aqui, eu acho que tem uma pergunta lá em cima, depois eu volto lá, Lúcia Albuquerque da Unesp. Após a fusão, os programas de origem deverão ser mantidos ativos se alguns discentes não optarem pelo novo programa até que este termine o curso? Isso, na verdade, não sei se tu quer falar essa, Manuel, eles ficam em desativação, né? Vocês não vão conseguir matricular novos discentes, mas a gente garante no sistema a conclusão desses alunos, sem problema nenhum, tá? Ele fica lá como em desativação. Ok. É exatamente isso. Então, lá em cima, o José Fábio Moura fez uma pergunta, ela não foi respondida não, né, Ronaldo? A primeira, tá. Não, essa aí não. Por que momento me caiu, mas eu vi que ele estava digitando ela no final. Então, o procedimento para a fusão dos programas de diferentes áreas é o mesmo? Um programa tem nota 3 apenas com mestrado e outro tem nota 4, mestrado e doutorado, com expectativa de ir para a nota 5. Nesse caso, se houver a fusão ainda nessa quadrienal, o novo programa ficará com nota 4? Tá, então vamos lá. O procedimento de fusão é o mesmo, né? Quando é para diferentes áreas, a área que está recebendo a fusão, ela emite o parecer, e a área, no caso, esse programa está saindo da área, a gente encaminha para conhecimento, tá? Essa é a única diferença, o projeto funciona da mesma maneira. Então, essa questão da nota foi o que a gente discutiu agora. Então, o que a gente garante hoje é que esse programa ele não vai baixar de nota. Se ele vai poder subir, isso a gente ainda vai precisar de mais discussões, isso vai ser, né, apontado também pelo CTC, e talvez a gente tenha essa definição, talvez não, a gente já vai ter essa definição quando sair o regulamento, tá bom? Para saber se esse programa vai poder subir ou não, se ele vai manter o nota 4. Ok. E uma última pergunta aí, encaminhada pelo Wagner Farias agora. O título pode ser emitido por ambas as instituições? Em formas associativas, sim, né? Isso tem que estar bem claro no regimento interno do programa. Pode sim. Ok. Não temos nenhuma pergunta mais. Ronaldo, quer fazer algum comentário? Sérgio também, alguma questão? Por favor, se quiser. Não, simplesmente agradecer, né, a oportunidade de a gente estar aqui, poder, junto com um público bem amplo, né, tirar as dúvidas, apresentar essas questões mais operacionais, né, e que geram muita ansiedade da comunidade, ainda mais com um processo que é novo, né, e a gente teve essa mudança aí nesse procedimento de trâmite interno aqui dos processos de fusão, então estava gerando uma certa ansiedade. Eu espero que os senhores tenham sanado todas as dúvidas, né, pontuais e específicas da área com relação ao processo de fusão, né, e que entenda, assim, que eu falo aqui agora em nome da equipe, né, a gente tenta dar a celeridade possível, só que a gente tem limitações de tecnológica, é uma plataforma que não foi para isso, né, o Manuel pode até falar um pouco, vai tentar solucionar isso no próximo quadriênio, mas não nesse, não dá. A gente tem limitações de pessoal, né, seja da equipe da Mícia, né, o Ronaldo sabe aqui, né, que quando chegar para a CTC, o véspera, né, quantidade de trabalho que o pessoal tem para
da encaminhamento a PCM, ficha, e a equipe da missa tenta dar a maior celeridade possível aos trâmites também. E a equipe do Manuel da mesma faz toda essa migração. Então, assim, saiba que não é porque a gente quer, é porque realmente as coisas não são fáceis muitas vezes, dada a limitação tecnológica e de recursos humanos, né, que a gente tem. Aí que, infelizmente, parece, né, deve piorar para os próximos tempos, né, que temos tempos difíceis pela frente. Mas eu acho, assim, que com um diálogo, né, aberto, franco com a comunidade, colocando para os senhores o que está sendo feito, o esforço que né, sempre falo aqui, né, os parabéns a toda a equipe que a missa está à frente, o Manuel, Thalita ali, né, que nessa pandemia, assim como os senhores, né, a equipe da diretoria de avaliação trabalhou bem mais do que trabalhava anteriormente presencialmente, tá? E tentando atender da melhor forma possível toda a comunidade. Tá? Talvez um ou outro possa não ficar satisfeito porque não teve o pedido do pleito atendido, mas não é só porque a gente não atendeu, é porque a gente não tinha possibilidade mesmo. Então, acho que, feito essas palavras aqui, eu só realmente queria agradecer e dar os parabéns a vocês. Eu acho que o fórum foi muito bom. Ele apresentou temas bastante relevantes que eu espero que a área de zootecnia e recursos pesqueiros esteja mais empoderada, né, do que está sendo feito em termos de pós-graduação no país, nesse momento. Então é isso, professor Rodrigo. Professor Ronaldo. Obrigado, Sérgio. Eu me sinto em casa, né, estando em volta de vocês. A gente está todo mês aí juntos, né? Nós estamos aí CTC, antigamente trocando gotículas, agora não mais, mas sempre estamos juntos, discutindo, participando. Eu sempre digo, e queria dizer isso assim, a plenos pulmões para as instituições, para os coordenadores de programas da nossa área, para quem está nos assistindo no YouTube. É uma equipe sensacional que a DAV tem, viu? É uma equipe invejável. Qualquer gestor gostaria de ter uma equipe como o pessoal tem, porque e vai além da boa vontade, vai além do trabalho, da competência na execução do trabalho. Chega, o que é muito admirável é a boa vontade, a simpatia, né, o carinho mesmo, o carisma com que se trata tudo. Então, parabéns para vocês, obrigado por estar aqui conosco. Acho que é muito legal a gente ter uma apresentação sistematizada sobre fusão, e a gente vai pegando uma informação aqui, outra lá. Eu espero que tenha servido para os programas que estão em vias de, ou já fundindo, e também para aqueles que, de repente, pensam sobre isso como uma estratégia para crescimento, etc. E também para aqueles que estão nos assistindo no YouTube. Eu sei que nós temos coordenadores de área nos assistindo, da CAPES, de outras das 49 áreas, né, docentes de programas, discentes, coordenadores de programas. Então, né, eu acho que ficou muito legal essa coisa sistematizada, né, o acadêmico, o técnico, que a gente só tem a agradecer. Coloquei esse card aí, ó, o professor Verhaere vai estar conosco, pessoal, save the date, né, já coloquem nas suas agendas, dia 22, palestras para os coordenadores do curso de programas da área de zootecnia, nessa sala, e transmitido parceria aí com a SBZ, pelo YouTube da SBZ, como está sendo esse agora. Obrigadão. Professor Ronaldo, queria agradecer, então, a oportunidade, espero que a gente tenha conseguido contribuir, e queria me colocar e colocar toda a nossa equipe à disposição, que para nós é um prazer atender vocês, a gente pode marcar reuniões, então, assim, quanto melhor chegar esse projeto, menos dúvidas vocês tiverem, né, mais sucesso a gente vai ter. Então, a gente está à disposição, podem entrar em contato, que a gente está sentindo falta, né, de vocês lá. Eu também agradeço aí. Obrigado pelas palavras, professor Ronaldo. Também a gente está à disposição para ajudar no que for preciso e possível, e também todas as sugestões, né, dos programas que já passaram por isso. Todas são muito bem-vindas de como a gente pode melhorar nosso processo. Obrigado. Prazer, pessoal. Muito prazer.